desapegar? Como deixar ir? Por que me desapegar dói tanto? Deixar alguém ir também é uma prova de amor? Todas essas perguntas, elas têm um ponto essencial, uma dúvida profunda, de que você é uma pessoa digna de ser amada e tem um valor em si mesmo. Mas para isso, você precisa reconhecer que você não é perfeita, aceitar tudo que você tem de potencial desenvolvido e tudo que você ainda precisa desenvolver. No vídeo de hoje vamos falar do elemento essencial para a sua transformação, seja ela qual for que você esteja precisando. A importância da aceitação para você alcançar paz e serenidade. Vamos pro vídeo! Nessa segunda parte, gente, a gente começa a trabalhar a questão do poder da aceitação. Então, primeiro eu me livro dessa loucura dessa visão de perfeição. Se você está assistindo só o corte dessa live, essa é uma parte de uma live de 4 partes. Vou deixar a live recomendada aqui, tá certo? E a partir do momento que eu começo a compreender, não, mas peraí, realmente faz sentido. Esse professor aí... eu ia falar. Esse professor não é tão bonito, ele não é tão rico, ele não tem tantos seguidores, mas até o que ele está falando faz sentido. Ai, galera, pelo menos eu me divirto. Eu me divirto. Vamos voltar pro tema aqui. Peraí que eu fui. Ai, Jesus, tá bom. Então, até que faz sentido. Tá fazendo sentido. Beleza. Como é que eu posso trabalhar essa questão de abandonar essa ilusão de perfeição? Então, um passo importante é o poder da aceitação, tá? O primeiro passo que elimina a ilusão de perfeição para te trazer serenidade e tranquilidade é o reconhecimento. Eu reconheço que eu tenho pontos positivos e reconheço que eu tenho pontos negativos, ou reconheço que tenho pontos bem desenvolvidos e reconheço que eu tenho pontos no qual eu preciso me desenvolver, certo? Então, dentro desse processo, eu preciso realizar esse reconhecimento, porque todos nós temos limitações, e se eu não reconheço essas limitações, eu não vou entender como é que eu vou crescer ou vou desenvolver o meu processo de evolução. Então, ponto 3 ali, eu chamo a atenção para isso. Reconhecer nossas limitações, reconhecer que todos nós temos áreas a melhorar e graças a Deus, ao mesmo tempo que aceitamos as nossas capacidades atuais, né? Então, ao mesmo tempo que nós aceitamos as nossas capacidades atuais. E tá tudo certo. Então, no outro dia eu estava conversando com... na verdade, eu lembrei disso hoje de manhã. Eu estava montando aqui um projeto com um grupo de pessoas e a forma como essas pessoas trabalham não é bem a forma como eu trabalho, né? E aí já vem um ímpeto. Pô, meu irmão, vou mandar um áudio aqui, galera. Velho, e aí? Tá ou não tá? E aí? E aí eu me lembrei que essa semana uma pessoa chegou e disse assim pra mim, olha, nossa, como você é paciente. Eu fiquei, hã? Porque não é algo nato. É algo desenvolvido. E aqui é que está a beleza do aspecto comportamental. É por isso que eu trago elementos de filosofia, de espiritualidade. Só que nosso conteúdo aqui, por exemplo, não é um conteúdo religioso. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, pô, professor, você é especialista em quê? Pô, você fala de vendas, você fala de finanças, você é especialista de quê? Comportamento. O ponto central é o comportamento. O desenvolvimento, ele se consolida no comportamento. Um comportamento que nasce de um encontro consigo.
de um nível de consciência. Geralmente na internet, ou você acha gente treinando comportamento, e aí é só performance, 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 que não te levam a uma compreensão profunda sobre você, ou então a galera que está aqui Don't worry about a thing. Mas e aí? O caminho de desenvolvimento, consciência de si, treinamento. Nesse meio aqui eu tenho aprendizagem. Isso que nós estamos fazendo aqui. Trazer conceitos. Vamos buscar na filosofia. Vamos buscar na espiritualidade. Vamos buscar na ciência do comportamento. Aqui, ó, tá aqui, ó. Cada prateleira dessa daqui. Então, é comportamento. É comportamento. Pode ser desenvolvido. Por quê? Eu tenho elementos que para mim são natos. Eu coloco entre aspas porque eu tenho muitas dúvidas do que é nato de fato. Não que não exista. Natos e tem elementos que precisam ser desenvolvidos. E é aí que está a graça. É aí que está o gostoso do negócio. A delícia está nisso. No desenvolvimento. Senão, que história eu tenho para contar? É que nem... Eu vou pegar aqui um exemplo de entretenimento. Você pega um filme que não tem... O seu personagem não tem nenhum desenvolvimento, que o mito do herói, tá? A jornada do herói. Ou monomito, né? Que é chamado. É sempre um processo de desenvolvimento. Vida ordinária é banal, o cara recebe um chamado, aí ele tem provas e um aprendizado, tem a grande prova, aí ele morre, aí ele ressuscita e volta com o elixir da vida. Isso é o monomito, a jornada do herói. Quando pega aí esses heróis que já tem tudo, aí o cara diz, pô, mas e aí? Que desenvolvimento teve nisso? A gente não se identifica. Não tem história para contar. A história para contar está justamente nesse desenvolvimento, né? Então é você aceitar os pontos, reconhecer os pontos que você precisa desenvolver, reconhecer os pontos que você já tem desenvolvido. Aliás, eles são excelentes pontos de partida, tá? Eles são excelentes pontos de partida, porque tem um desenvolvimento ali também. Gente, ó, aqui nós fizemos uma live sobre autossabotagem que eu falei sobre o Mindset, da Carol Dweck. Tá bem aqui embaixo, ó. Mindset, o livro. Vou deixar o livro recomendado aqui. É uma pesquisa de mais de 40 anos, que ficou desgastada pela modinha coach. Tá? Quase que eu falo um palavrão aqui, mas deixa quieto. Então, esse estudo, ele é maravilhoso. E justamente o Mindset fixo, ele parte do princípio que é o seguinte: eu nasci assim. Os pais fazem muito isso com os filhos. Fulano, a Isabela é não sei o quê. O Isaac é não sei o quê. Pô, tipo, eles desenvolveram isso. Ainda que muito cedo, eles desenvolveram isso. Todos nós estamos num processo de desenvolvimento. Fulano é um líder nato. Fulano é um comunicador nato. Porra, quer dizer, o que é um líder nato? A criança nasce, o bebê nasce, ele já nasce liderando a sala de parto. Porra, galera, calma. Antes daquele líder nato ser um líder nato, ele teve que aprender a mamar, pô. Doeu quando ele respirou. Isso é a natureza humana, é o nosso processo, e aí que tá a beleza. Só que a gente não entende isso. A gente não entende que por trás desses pensamentos estão escondidos padrões que nos assaltam, que nos prejudicam, né? Ponto 2. Encontrar gratidão pelo que temos. Mudar o nosso foco para valorizar o que há de bom em nossa vida, reduzindo o impacto da imperfeição. Aqui o professor se repetiu, vou até pular. Ponto 3. Abraçar a beleza da imperfeição, que nos torna únicos e contribuem para a nossa autenticidade. Então, ter justamente essa compreensão de reconhecimento e aceitação. Aqui eu lembro da tríade, né, que a primeira vez que eu tive contato foi com o Padre Amadeu. Já falei isso aqui no canal, mas você pode estar assistindo esse corte só uma vez, né? Que é o seguinte: o Padre Amadeu, ele fala justamente dos 3 passos. 3, não 4.
reconhecer, aceitar e transformar. Ele fala isso num livro Viver Reconciliados. O Padre Amadeu, ele é doutor em psicologia. Então eu adorei aquele livro, porque apesar dele, eu era missionário na época, ele trazia a linguagem cristã católica, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Aí eu fui atrás e eu vi que ele realmente tinha a formação em psicologia, trouxe toda a dimensão de projeções e tudo mais. Primeira parte do livro ele falando só das projeções. O Padre Amadeu foi o primeiro livro que eu li que falava tecnicamente das projeções. Como nós projetamos para fora a nossa ilusão de perfeição. Então, para eu não reconhecer que eu sou imperfeito, eu projeto isso para fora. Aliás, tem um tema que uma pessoa num grupo pediu, que é assim, eu não paro de julgar as pessoas. Eu queria aprender a não julgar as pessoas, né? E esse julgamento é projeção. Esse julgamento é projeção. Então, provavelmente é a forma como você se julga. Uma pessoa que tem uma autocrítica muito elevada, e isso está associado a essa dimensão, esse apego à perfeição, a essa noção, essa ilusão de perfeição, a pessoa que tem essa perspectiva muito elevada, ela tende a projetar isso nas outras pessoas, né? E projeta isso no comportamento dos outros. Mas, na verdade, isso é uma forma de fuga. Eu estou fugindo de encarar as minhas próprias debilidades, as minhas próprias imperfeições, que é o que torna o meu caminho único. Que é onde eu vou construir efetivamente o meu aprendizado. É onde eu vou construir toda a diferença da minha jornada aqui nesse mundo, né? Então, o padre, ele traz esse elemento e ele aponta justamente que o processo de reconhecimento, ele exige que você abandone essa ilusão de justiça ou ilusão de perfeição, reconheça em você, aceite. E aí, a partir dessa aceitação, começa um processo transformador, né? Você começa a se transformar. Realmente eu não sou uma pessoa paciente. Como é que eu posso me educar nesse sentido? Porque eu reconheci e aceitei. E aí eu posso buscar estratégias, eu posso buscar caminhos, eu posso buscar uma atenção para efetivamente desenvolver um aspecto que eu reconheço que eu não tenho, que eu não possuo. E isso é fundamental para o desenvolvimento. Acontece que, na minha experiência trabalhando com desenvolvimento humano, já há alguns anos, a aceitação é com certeza o ponto, digamos assim, o ponto de inflexão do processo transformador. Ele é o grande ponto de inflexão. É muito difícil e dolorido o reconhecimento. Reconhecer algo é difícil, mas aceitar é o grande desafio. Quando eu falo na minha experiência com o desenvolvimento humano, logo me vem a minha primeira experiência com o desenvolvimento humano, que é justamente com os dependentes químicos e os alcoolistas, né? Quando eu trabalhei em comunidade terapêutica, casa de recuperação de dependentes químicos e alcoolistas, dos adictos. E a aceitação é essencial. Então, reconhecer que eu possuo uma doença incurável e aceitar que eu nunca mais vou poder tomar um gole. Tu quer evitar o primeiro gole o resto da minha vida. Esse vai ser meu tratamento. Eu tenho que aceitar isso. Eu não consigo controlar beber álcool. Eu não consigo, como outras pessoas, consumir álcool de forma moderada. Eu não consigo parar. Então eu tenho que aceitar que eu tenho que viver sem aquilo. Cara, isso é muito difícil. E quase todo o processo dentro dessa jornada de transformação, digamos assim, a grande questão a ser superada é a aceitação. Então, esse processo de aceitação, ele é fundamental para que essa transformação, ela de fato ocorra. E com certeza é o grande desafio, tá? Aceitar que Adailton é só Adailton. Minha vida é ordinária e banal, a sua vida é ordinária e banal. Eu sou um ser humano ordinário e banal. E tendo consciência desse meu ser, eu posso
realizar coisas extraordinárias. Posso sim. Posso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vou deixar aqui o corte completo dessa live e também um vídeo aqui especial para você. E se inscreva no canal. Grande abraço.